E o Comanda vai voltar imagens de um assunto que já foi tratado, a execução do doutor Renato Neri. Mas o doutor Renato Neri, se fosse o único advogado executado, já seria motivo de uma investigação. Ele não foi o único, não. Parou essa imagem aí. O doutor Padilha já foi personagem em nosso programa, porque o doutor Padilha foi executado em dezembro de 2019. Ô, Poto, mas o que tem a ver a execução que foi feita contra o doutor Padilha com a execução do doutor Renato Neri? É isso que, a partir de agora, o nosso craque vai informar a nossa audiência. Didio, abre a caixa de ferramenta e conta tudo para Mato Grosso. Bem-vindo novamente. Vamos lá, Pop. Como você já afirmou, o doutor Antônio Padilha, advogado, morador do Alto Cochipó, que passou aqui pela Estrada do Moinho, foi até ali a 7 de janeiro, saindo do Pedregal, no Leblon, saindo na estrada dos Trabalhadores, ou a estrada na Avenida Dante Martins de Oliveira. O mesmo foi abordado bem num semáforo. E se puder parar essa foto aí, ela mostra aí o local aonde ele acabou recebendo disparos do lado do motorista. Aqueles que ocupavam uma moto, que estavam todos camuflados, com roupa, capacete, luva, manga longa, pararam do lado, pedindo para que ele pudesse descer. Ele se negou a descer. Aí nessa foto, que está aí na tela a partir de agora, o seu Padilha ele foi executado. Disparos foram efetuados, e não sei se temos aí o vídeo, ô Pedro, conseguiu encontrar o vídeo, quando eles sobem numa calçada, dão uma volta na frente do carro, que tem uma câmera que mostra isso, e aí ele é assassinado. Agora, esse vídeo que está na tela é o percurso que foi feito entre os bairros para chegar até no bairro Pedregal. Mas seu Antônio Padilha, advogado, ele acabou sendo morto. Na época, o DHPP conseguiu identificar o mandante, ou aqueles que estavam aí interligados para a morte do doutor Padilha. Com a morte dele, não descobriram quem seriam os executores. Mas, diante das investigações do Renato Neri, morto na Avenida Fernando Corrêa da Costa, com disparos, onde um caseiro acabou sendo aí apontado como atirador, sob o comando de um sargento da Polícia Militar, onde várias pessoas estão presas e acusadas de terem participado. O Alex Roberto Queiroz da Silva, esse que está na tela, de todos os celulares que foram apreendidos, o sigilo foi quebrado, né? O sigilo telefônico ou telemático. E acabaram descobrindo que no telefone desse que está aí na tela, Pop, sim, estariam várias pesquisas do fato da morte do doutor Padilha. Estaria também print das fotos do vídeo de segurança que mostram quem seria a pessoa que atirou, mostrando apenas a parte dos olhos e no nariz. E ele ficava encucado. Mas será que vão descobrir? Será que não vão descobrir? Olha. Aí um comparativo de forma preliminar foi feito pela polícia e chegaram aí à conclusão de, não sei se posso falar coincidência, tá, Pop? Mas o que está atrás da garupa se trata do mesmo, se puder segurar essa foto é bacana, tá? O caseiro Alex Roberto Queiroz Silva, é o que está sentado atrás e matou o Padilha. Olha! Essa é a foto reproduzida. Para quem está assistindo, temos 3 fotos no ar. Certo. A primeira é o caseiro, a segunda é o Renato Neri, quando foi executado o atirador, e a terceira é de dezembro de 2019, dos executores, um pilotando e o outro que está na garupa. Tô vendo. A mesma pessoa, o mesmo perfil, os olhos, o nariz e a roupa que é utilizada. O capacete que foi utilizado na morte do Renato Neri, vou falar assim, coincidentemente, é parecido com aquele que matou o Padilha, o capacete, pode olhar. A roupa de frio preta que é utilizada, que acaba cobrindo todo o corpo e é longa, é a mesma roupa de frio, modelo e cor que foi utilizado na morte do Renato Neri e também na morte do Padilha. Agora, isso leva a entender que há possibilidade, Pop, que existe um núcleo de execução de mando, ou como era pé de ferro, antigamente na década de 80 falava pé de ferro de pistoleiros, sim, que acabam pegando mortes a mando para poder ganhar dinheiro. Pessoas que são executadas, atitudes ou situações que acreditavam que o crime é perfeito e nunca seriam encontrados. Mas a morte do Renato Neri, do jurista, está abrindo um leque de situações que tem muita coisa que eu não posso falar. Ainda. Mas, Giovanni, o que está na garupa só está vendo o nariz e o olho. Tem mais coisa, tem mais coisa. E outro detalhe, aquele que está pilotando a morte,
aquele que está pilotando a moto na morte do Padilha, esse que está aí na frente, também já foi identificado. Então, há muita coisa que não pode falar. Muita gente vai ficar abismada quando a própria Polícia Civil, através da DHPP, abrir aquele leque e acabar demonstrando quem é quem, qual o envolvimento. Haveria outras mortes que têm esse vínculo? Outro detalhe, o Alex Roberto de Queiroz, esse que está aí na tela, ele, quando foi preso, a moto utilizada para a morte do Renato Nery da Fernando Correia, ela estava guardada lá em Barão de Melgaço, dentro de uma mecânica. A moto que foi utilizada para poder matar o Renato Nery. Agora, coincidentemente, aqueles que estariam envolvidos na morte do Padilha em 2019, Pop, um dos alvos morava também em Barão de Melgaço. Então, só para poder simplificar, não sei outro adjetivo que possa aí expressar aquilo que queremos dizer, mas são muitas coincidências que são apuradas tecnicamente e que serão comprovadas pela competente DHPP, a Polícia Judiciária Civil, conforme a matéria a partir de agora, Popó. E certamente novas prisões, novos enfrentamentos irão acontecer, sim. Play neles. A nossa equipe de reportagem está na Avenida Benedito Camargo, antiga 7 de janeiro, para quem vem do Pedregal. E temos aqui a parte do Leblon. Logo ali à frente é um semáforo que acaba cortando a Avenida dos Trabalhadores ou a Avenida Dante Martins de Oliveira. Aqui em dezembro de 2019, bem nesse ponto, logo aqui à frente, um advogado ele foi executado. Estava vindo da região do Alto do Cochipó, foi aqui parado o carro dele devido à fila imensa de veículos, devido ao semáforo que temos ali na frente, e aqui por esta calçada uma dupla passou, deram a volta na frente do carro, tentaram abrir a porta, pediram para que ele saísse, ele não saiu, disparos foram efetuados. Aqui no local, um advogado ele foi morto, advogado esse que acabou sendo identificado como Antônio Padilha de Carvalho. O que chama a atenção que com as câmeras de segurança, na época, não conseguiram encontrar aqueles que seriam executores, uma dupla, um pilotando e outro na garupa. Mas os mandantes e outros envolvidos foram apresentados na justiça e se encontram presos. O que temos de novidade é que os mesmos homens que aparecem na moto chamam a atenção. Primeiro, para que você possa entender o caso Renato Nery. Qual é o vínculo com essa situação? Qual é a ligação desses que mataram o Padilha aqui na 7 de janeiro, no bairro Leblon, com aquele que é o Renato Nery, que morreu na Avenida Fernando Correia da Costa? O caseiro Alex, esse que está na tela, durante a quebra de sigilo telemático ou no seu telefone, acabaram encontrando várias pesquisas sobre a morte do advogado Renato Nery na Fernando Correia e fotos da época daqui da 7 de janeiro. Que mostrava no vídeo de segurança aqueles que estavam sentados na moto ou que deram a volta e mataram aqui o advogado Padilha. O caseiro Alex fez várias pesquisas e, buscando as informações e um comparativo, a Polícia Civil, através da perícia técnica, estará fazendo análise daquele que estaria na garupa da moto que matou o advogado Padilha. Ele é muito parecido, bem próximo. Pelo perfil do rosto que aparece no capacete, é o rosto do Alex, supostamente. A roupa que estaria vestindo de frio, o agasalho, é a mesma utilizada em 2019, foi utilizada também na Fernando Correia. O capacete utilizado do garupa na moto e que seria o atirador dos disparos efetuados aqui na 7 de janeiro, no bairro Leblon, em Cuiabá, é a mesma que foi usada também quando mataram o Renato Nery. Isso acaba levantando um monte de suspeita e a Polícia Civil, através da DHPP, busca perícias e mais elementos para a comprovação de que possivelmente exista um núcleo de executores na região metropolitana. E se isso for verdade, mais dor de cabeça,
mais pessoas ligadas, mais crimes praticados serão esclarecidos por essa competente delegacia que é a DHPP, onde o Dr. Bruno Abreu está à frente dela, no presidido inquérito, com seu titular, Caio Albuquerque. Portanto, aqui fica contada uma história, onde, de acordo com as informações, você percebe aí pelas imagens que o caseiro Alex Roberto de Queiroz Silva, apontado pela Polícia Civil como executor do advogado Renato Neri, em julho do ano passado, se tornou suspeito também do homicídio do advogado Antônio Padilha de Carvalho, ocorrido em Cuiabá, aqui na 7 de janeiro, no bairro Leblon, em Cuiabá, no ano de 2019. Alex está preso desde 5 de março, quando foi deflagrada a Operação Office Crime, a outra face, pela DHPP, por suposto envolvimento no caso Renato Neri. Ele não admitiu a autoria do assassinato, mas na semana passada a juíza acabou aí liberando ou autorizando a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do caseiro e dos 5 policiais militares presos por suspeita de envolvimento na execução. Durante a perícia no aparelho celular do caseiro, o Alex, acabaram encontrando imagens dos executores de Antônio Padilha de Carvalho, que nunca foram identificados pela polícia. Ainda foram observadas semelhanças nas vestimentas do motociclista executor de Padilha e de Renato Neri. A jaqueta preta do garupa e o capacete do piloto são idênticas aos acusados pelo assassinato do Renato Neri. Para a polícia, ambos tratam-se do caseiro Alex Roberto, que possivelmente pertenceria a um núcleo de execução que faria dinheiro ou de forma extra trabalhavam a mando, a pedido ou sobre valores para que pudesse ter como alvos pessoas em Cuiabá, como coincidentemente estamos falando no caso de 2 advogados. Com a imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Ô Didio, para essa imagem aqui, é certeza que os familiares, tanto do doutor Padilha quanto do doutor Renato Neri, começam a sentir a sensação de justiça sendo feito, né? Porque aquele que tirou a vida do doutor Renato, hoje tem aí grande suspeito de ter tirado a vida também do doutor Padilha. Mas o que os familiares também gostariam de saber é quem pagou, quem contratou, quem foi o medalhão ou medalhona que patrocinou, que contratou o caseiro, o marceneiro, um monte de profissão, menos matador de aluguel. Quem que pagou? A DHPP é muito bem servida de homens e mulheres e tomara que continue fazendo o enfrentamento e que nos próximos dias o Estado possa saber quem foi o patrocinador ou quem foram os patrocinadores da execução dos 2 advogados, tanto do doutor Padilha quanto do doutor Renato. Novos desdobramentos virão por aí, sim.